Boa tarde. Primeiramente, eu vou me apresentar. Eu sou a professora Isabel Cristina Ribeiro, sou da turma 6 do PROF, mestrado profissional, em parceria com o PE. E hoje eu vim mostrar para vocês o resultado final do meu trabalho da D01, Problemáticas da Educação Física. Nesse trabalho final da disciplina, nos foi pedido que nós fizéssemos um mapa conceitual resumindo tudo aquilo que a gente estudou durante a disciplina Problemáticas da Educação Física. Antes da gente começar, eu gostaria de dizer que, apesar de os tópicos terem sido separados semana a semana e estarem separados aqui no meu mapa, né, semana 1, semana 2, semana 3, essa separação ela é uma forma de sistematizar o conteúdo e facilitar o entendimento, tanto nosso, né, quanto de quem vai assistir o meu mapa mental. Mas todas as temáticas que nós estudamos na nossa prática, no nosso dia a dia, elas estão interligadas. Então, na minha fala, por diversas vezes, eu vou acabar interligando uma semana na outra. Para a gente entender melhor o que é que foi tratado aqui durante as problemáticas da educação física, eu vou passar rapidinho sobre as temáticas semanais. Então, na primeira semana, nós trabalhamos o abandono do trabalho docente. Na segunda semana, a relação entre a teoria e a prática. Na terceira semana, os aspectos legais da educação física. Na quarta semana, a indisciplina e o afastamento das aulas de educação física. Na quinta semana, as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. Na sexta semana, as questões de gênero. E na sétima semana, os temas geradores. Vamos iniciar pelo abandono do trabalho docente. Nessa semana, o texto nos trouxe alguns períodos, né, que a educação física passou. O primeiro deles são as práticas tradicionais, que elas eram voltadas para as práticas esportivas, né? Teve aí o seu grande momento nas décadas de 70, 80 e 90, e aqui o professor ele se preocupava apenas com os aspectos biológicos, né? Em melhorar esse desempenho motor do aluno, em treinar, e realmente era bastante voltado aí para o esporte. Nós temos um segundo momento, que é o abandono do trabalho docente, esse rola-bola, né? Esse rola-bola é o ato de o docente, ele não intervir, né? Ele tem um desinvestimento pedagógico, ele dá o material e o aluno jogar, brincar daquilo que ele prefere. É um momento de lazer, é uma perspectiva bastante recreacionista. Então, aqui na prática tradicional, o professor, ele ministra a aula, ele planeja, ele sistematiza, porém, essa aula ela é voltada para o esporte e treinamento. Já que o professor ele não vai dar aula, ele não sistematiza, ele não prepara essas aulas. E a gente também encontra no texto, né, sobre o período das práticas inovadoras. E essa prática inovadora, ela foca aí no movimento renovador, que veio aí na década de 80. E essas práticas inovadoras, elas se preocupam em sistematizar o ensino dos saberes na educação física, em refletir sobre essa prática da educação física escolar, em atribuir um novo sentido e um significado a essas práticas corporais. Ou seja, é não apenas ensinar a fazer, como a gente vai encontrar aqui já na segunda semana, mas ensinar sobre esse fazer, em se preocupar, né, nessa organização, nesse sentido e nesse significado da educação física. E é importante a gente entender que o autor, ele não quis julgar o professor como bom ou ruim, mas entender, fazer a gente refletir o que leva o professor a atuar de uma forma ou de outra forma. Tá? E o que é que leva esse professor a atuar de uma forma ou de outra? E aí o texto traz para a gente alguns pontos para a gente refletir. O que é que leva, né, esse profissional a escolher uma ou outra forma de trabalho? Então, o que é que pode levar? Né? Pode levar aí o processo de transformação da área, as condições objetivas de trabalho, a cultura escolar e a relação com a disciplina, também as disposições sociais do professor atualizadas no contexto de trabalho. Antes de falar sobre cada uma dessas, eu gostaria de interligar esse tema com a minha prática docente. Porque enquanto eu estava estudando esse tema, tanto na semana 1 quanto agora para revisar, eu refleti bastante sobre aquilo que eu vivo. Porque a escola que eu estou atualmente, né, na rede municipal do Recife, eu precisei lotar de novo na rede e aí eu fiz uma nova lotação esse ano e cheguei numa nova escola e estou conhecendo uma nova realidade. E na minha realidade atual,
eu encontrei uma escola que não tinha professor efetivo de educação física. Ela teve diversos professores contratados, né, no passar dos anos. Alguns passaram mais tempo, outros menos tempo, mas eles tinham uma característica em comum, que era a escolha pela aula de educação física recreacionista. A escolha pela aula de educação física ser o rola a bola, ser o liberar o material e o aluno praticar aquilo que ele prefere. E ainda vou além. Os meninos sempre escolhiam praticar futsal dentro da quadra coberta e as meninas ficavam com o lado externo, né, da quadra, no sol quente, em que elas praticavam normalmente ou queimado ou pular corda. E, na verdade, a maioria das meninas não praticavam nada, né? Por conta das condições em que eram postas a elas para a prática, muitas delas preferiam não praticar, se ausentar, ficar conversando, né, pelos bancos da escola e assim seguia, tá? E por que eu estou trazendo a minha realidade? Porque ela vai se encaixar aqui na explicação, né, dessas condições. Então, começando pelo processo de transformação da área. A nossa área ela passou, né, do período tradicional, onde a perspectiva era esportivista, e para as práticas inovadoras, né? E essa passagem de uma para outra, para o profissional que já estava trabalhando na área, trouxe para ele, e agora? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Então, muitos profissionais, muitos professores tiveram dificuldade nessa passagem da prática tradicional para a prática inovadora. Tiveram muita dificuldade de compreender. E agora? O que é para eu fazer? E muitos acabaram presos no modelo tradicional. Então, hoje a gente ainda encontra alguns professores presos, né, nesse modelo. E outros acabaram abandonando as aulas. Eles acabaram não conseguindo fazer essa passagem e acabaram abandonando as aulas. E aí nós ainda encontramos professores, né, que estão aqui nessa perspectiva, que foi exatamente o que eu encontrei na minha realidade. Outro ponto que pode influenciar na escolha aqui do profissional são as condições objetivas de trabalho. O texto ele traz diversas condições para a gente. Por exemplo, questão de infraestrutura. E esse aqui não é um problema na escola que eu estou. Ela não tem um problema de infraestrutura, tá? Ela tem uma quadra grande, coberta, com vestiário, tá? Chega a ser até atípico, né, para a rede pública. Mas, por exemplo, nós temos lá outras dificuldades, como com o material didático. Tanto o material didático para as práticas corporais, como também o material didático para o saber sobre, que é exatamente o que a gente vai chegar já já aqui, né? Sobre o saber sobre fazer. Então, essa falta, né, de material, ela também pode atrapalhar essa escolha do professor. Outro ponto é a questão da jornada de trabalho dos professores, né? Muitos professores, eles acabam se dividindo em muitos trabalhos, em muitas escolas, e eles acabam não tendo tempo de sistematizar também esse ensino, né? Atualmente, eu fiz a escolha de ser professora integral da rede de Recife. Então, eu estou numa escola integral, passo o dia na mesma escola de segunda a sexta. E isso me facilita, porque eu consigo ter um foco apenas em um espaço. E isso me facilita na organização das minhas práticas renovadoras. Então, eu acredito que isso aqui acaba fazendo bastante diferença. E aí, aquele professor que não tem, né, esse tempo, ele acaba muitas vezes escolhendo o rola-bola, não é? Outro ponto importante é em relação à cultura escolar e sua relação com a disciplina. E aí a gente volta de novo para o exemplo que eu dei da minha prática, né? Eu encontrei na minha escola a cultura escolar do rola-bola. E essa é uma cultura que traz uma invisibilidade para a educação física. E foi isso que eu encontrei, e isso acaba dificultando, né, o meu trabalho enquanto professora. Então, muitas vezes, aquele professor que rola a bola, ele é o professor bom, porque ele deixa os alunos felizes, dando a eles apenas o que eles querem jogar, né? Pelo menos os meninos ali estavam muito felizes em só jogar o futsal, o futebolzinho deles. É um professor que sempre está disposto em ajudar a escola, não é? Porque como ele não programa a aula, ele não sistematiza, então ele topa qualquer coisa. Ele topa estar sempre juntando as turmas, ele topa estar sempre cedendo aula, ele vai topar qualquer coisa, ele vai topar sempre estar ensaiando, participando de vários projetos que muitas vezes nem integram de fato a educação física. E a gestão acaba vendo
né, esse professor também como um ótimo professor. E muitas vezes os professores que tentam trazer práticas inovadoras, que sistematizam a sua prática, acaba sendo mal visto, porque esse professor ele não vai querer estar sempre cedendo aula, ele não vai poder estar sempre juntando turmas, muitas vezes turmas de anos diferentes. Então, logo quando eu cheguei na escola, me pediam bastante isso, para eu juntar. Muitas vezes queriam que eu juntasse nono ano e sexto ano. Vejam. Então, assim, era algo bem complicado. E a gente precisa ter bastante paciência e calma para ir aos poucos, né, mudando essa cultura escolar, mostrando para a escola o que é educação física, que ela tem conteúdo, que ela é uma disciplina curricular obrigatória como as outras, né, que nós vamos ter ali o nosso trabalho de fato com os alunos, as nossas atividades, e que não pode ser de qualquer forma, né? Outro ponto que pode estar aí também relacionado a essas dificuldades é em relação à hierarquia dos conteúdos, né? Porque aqueles professores que não sistematizam o conteúdo, eles acabam dando o mesmo assunto todos os anos, né? E isso acaba desmotivando os alunos. Porque, principalmente no caso da minha realidade, as meninas, né? Que ficavam sempre ali do lado de fora, com queimado, com pular corda, nunca aprendiam nada novo, né? Então isso acaba afastando os alunos da aula. E a gente vai chegar nisso nesse outro ponto. Tá vendo? Como todos os pontos estão bastante interligados. Então lá na semana 4 a gente vai chegar no afastamento. E isso aqui, né, esse abandono do trabalho docente, muitas vezes leva exatamente a esse afastamento. E por fim, aqui as disposições, né, sociais do professor tem a ver com a disponibilidade que o professor tem, né, para mostrar para a comunidade escolar o que é educação física, a sua importância, né? Esse professor vai fazer questão do seu horário de aula, ele vai enfrentar as dificuldades da escola, da comunidade, em relação aos alunos, em relação a outros professores, em relação à gestão. Claro que com muita inteligência, muita calma, muita paciência, né? E tudo isso aqui foi abordado nessa primeira semana e a gente vai percebendo, né, as dificuldades que vão fazendo os professores abandonar, né, a prática docente, ou outros que não se sentem aptos a trabalhar, né, o conteúdo da educação física dentro de uma prática, uma visão inovadora, e ele acaba ficando preso lá na tradicional. Então, a gente estudou tudo isso nesse momento, o que me levou a refletir bastante sobre a realidade que eu vivo. Tá? Mas vamos lá, vamos seguir, vamos passar para a segunda semana. E na segunda semana nós trabalhamos a relação entre a teoria e a prática. E aí foi aquilo que eu já tinha citado anteriormente e vamos voltar aqui, né? Essa relação de teoria e prática está ligada às duas dimensões do saber: o ensinar a fazer e o ensinar sobre a fazer. Soraya Darido, ela traz no seu texto que o ensinar a fazer está ligado às práticas tradicionais. Aqui, ó, que a gente encontrou, falou aqui nesse início. Que é lá a prática esportivista, né? Aqui a gente tem o foco, né, a preocupação em ensinar os esportes e nas modalidades hegemônicas, que pra gente, aqui no Brasil, o famoso Quarteto Fantástico, né? E estavam preocupadas apenas com o desempenho esportivo do aluno na escola. Já o ensinar sobre o fazer, ele vem com um movimento renovador. E ele questionou o paradigma da educação física voltada à aptidão, né, esportiva. Ele reinventou a função da educação física escolar, possibilitando diferentes propostas pedagógicas de cunho culturalista, valorizando o ensino sobre o fazer, né, atribuindo um novo sentido e um novo significado às práticas corporais na educação física escolar. Aqui, no ensinar sobre o fazer, o aluno ele é levado à autonomia. E por que ele é levado à autonomia? Porque ele aprende o porquê ele está aprendendo. Ele apenas não faz, né? Ele apenas não repete o movimento, mas ele entende o porquê ele está aprendendo aquilo. E esse conceito de o aluno aprender, né, sobre o que ele está aprendendo não pode estar separado da prática. Muitos professores aqui, né, logo no início, no ensinar sobre o fazer e até hoje também confundem isso, né, interpretam errado, parecendo que trabalhar a teoria precisa ser sempre na sala de aula.
E na quadra precisa ser apenas a prática. Quando, na verdade, ambos, a teoria e a prática, devem andar de forma atrelada, de forma conjunta. Então, muitos professores ainda, quando vão dar aula teórica, trabalham um assunto, né? E quando vão para a prática, trabalham outro assunto completamente diferente, descontextualizando aquilo que ele estava trabalhando, aquilo que ele estava fazendo, né? Achando que um conteúdo específico só pode ser trabalhado na teoria, outro só pode ir na prática, quando, na verdade, não é sobre isso, tá? Outros professores, eles também entenderam que trabalhar, ensinar sobre o fazer, né, seria transformar a educação física numa disciplina de sala de aula, né, numa disciplina apenas lá daquela sala tradicional, da cadeira, do quadro, né, e não é sobre isso, tá? Não é esse o sentido. Então, por exemplo, se eu vou ensinar o conteúdo luta, eu vou ensinar sobre o fazer a luta e sobre fazer a luta, de forma associada. Então, o aluno ele vai estar indo e vindo aqui de forma conjunta, tá? E isso aqui, ó, já está interligado lá com o primeiro tema, né, a primeira semana, e também vai estar interligado sobre a diferença do modelo esportivista, né, do esporte no modelo esportivista e a diferença do esporte nas práticas renovadoras, né? O ensinar a fazer, a gente vai ter o esporte apenas aqui no modelo esportivista, que já eu vou explicar ele com calma, tá? Quando a gente chegar na semana 5. E o ensinar sobre o fazer, né? Quando chegar aqui na semana 5, a gente vai ver que ele está bastante interligado com o esporte, o trabalho do esporte nas abordagens renovadoras, tá? Mas antes de chegar na semana 5, a gente ainda vai vir aqui para a semana 3. E nessa semana 3, a gente trabalhou os aspectos legais da educação física escolar, né? Aqui, o texto trouxe algumas das principais leis, mais importantes leis, né, para a nossa aula, e a gente frisou bastante sobre a questão da dispensa no nosso componente curricular. Então, vamos passar aqui por uma reflexão que se faz bastante importante nesse momento. Nós temos aqui, num primeiro momento, a LDB de 1961 e a LDB de 1971. E essa LDB aqui, essa Lei de Diretrizes e Base Nacional, ela reduz a educação física a questões biológicas, tá? Sabendo que ela foi criada, né, quando a educação física ainda era permeada aqui, ó, pela perspectiva esportivista, tá? Então, essas duas LDBs aqui foram criadas enquanto a gente ainda estava sobre essa perspectiva aqui. Então, tá vendo como os temas se interligam? Logo, aqui, a educação física, na nossa legislação, ela tinha aí um foco na questão biológica, tá? Porém, com a LDB 93/94 de 96, né, que ela já foi criada, a gente já estava aqui, ó, no modelo renovador da nossa área, né, a gente vai ter uma alteração aqui. Nesse momento, a educação física passa a ser componente curricular obrigatório, tá? Que ela não era anteriormente. Porém, desobrigou a presença do professor de educação física na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, dando a possibilidade do professor 1, né, trabalhar nesse estágio de ensino, fazendo com que a gente perca, né, espaço de trabalho e fazendo com que os alunos percam muito da educação física na sua formação em idades onde a prática da educação física escolar, né, na verdade a teoria, quando eu falo prática, eu estou falando da teoria, da prática, tudo em conjunto, né? A gente já viu aqui que não é para ser em separado, mas fazendo com que o aluno ele acabe perdendo muito, né? E aí na rede de Recife é exatamente assim. O aluno ele começa a ter educação física com o professor de educação física nos anos finais. E nós percebemos no 6º ano o quanto de defasagem esse aluno tem em relação à educação física, tá? E aí a gente também vai falar aqui sobre a Lei 10.793 de 2003 e um aspecto importante dessa lei é que ele torna facultativa a educação física para os alunos de curso noturno, trabalhadores, pessoas com mais de 30 anos, militares e mulher com prole. E aí, nesse momento aqui, a gente precisa se perguntar se essa lei aqui foi um avanço ou um retrocesso. Porque os motivos que levam apenas essas pessoas, apenas esses estudantes serem liberados da educação física, a gente percebe que aqui a educação física ela foi reduzida apenas a aspectos biológicos,
não é? Só que essa lei já foi criada durante o período renovador, né? O aluno aqui, quando ele faz a prática, não é uma prática extenuante, não é um modelo esportivista, ele não está treinando. Então, essa prática aqui não vai atrapalhar o seu rendimento no dia a dia, o seu rendimento enquanto mãe, o seu rendimento no seu trabalho, né? Já que essa prática extenuante da educação física era em outro momento e não agora. Então, essa dispensa aqui acaba enfraquecendo a nossa disciplina por conta de um estereótipo, né? A lei ela acabou sendo mal interpretada, porque a dispensa no movimento renovador faz com que o aluno não participe do processo de ensino-aprendizagem da educação física. Por exemplo, caso algum aluno de fato não pudesse fazer movimentos, né, do ponto de vista motor mesmo, esse aluno ele pode ser liberado, né, dessa prática, mas isso não quer dizer que ele está liberado de toda a aula. A aula vai além, muito além desse movimento que é feito. Então, a gente tem aqui duas possibilidades. O professor ele poderia adaptar, né, essa prática desse movimento corpóreo para o aluno, né, a depender de qual é o problema que ele tenha, que ele não possa fazer, o professor pode estar adaptando para algo que ele possa, ou caso ele não possa mesmo de forma nenhuma fazer, não tem problema, o professor ele pode englobar esse aluno, né, pode fazer esse aluno participar de diversas outras formas, até porque a aula não vai ter apenas o momento do movimento motor. O movimento motor ele é bastante importante, né? Ele é a nossa especialidade. Mas a aula não é feita apenas desse momento. Então, o aluno ele pode participar aqui de diversas formas, tá? Inclusive não fazendo o movimento, mas ainda assim participando desse momento do movimento. Então, caberia aqui o professor fazer adaptações na sua aula e não o aluno ser completamente liberado da prática, tá? Então, é uma semana de reflexões muito importantes também. Vamos agora para a nossa semana 4, que é a semana onde a gente tratou da indisciplina e o afastamento nas aulas de educação física, tá? E o afastamento, né, e a indisciplina desses alunos durante a aula de educação física podem ocorrer de duas formas. Tanto a partir da indisciplina desse aluno, como o afastamento dele das aulas. E esse afastamento das aulas pode acontecer por dois motivos, de acordo com o texto, tá? O texto base. Pelo não envolvimento desse aluno durante a aula, ou ainda pelo não comparecimento dos alunos à aula. E aí a gente vai ver já já que esses dois tópicos têm interligação com o que já falamos. O não comparecimento aqui tem total ligação com os aspectos legais e o não envolvimento do aluno tem total ligação aqui, ó, com o modelo, né, que o professor escolheu, né, para estar trabalhando. Mas vamos lá. A indisciplina, tá? É importante a gente entender que ela não é um problema apenas da educação física. A indisciplina, ela é um problema da escola como um todo e eu vou além. Ela é um problema da sociedade, né? Os alunos, eles trazem as problemáticas da sociedade para dentro daquilo que eles vivem em sociedade, na sua comunidade, para dentro da escola, né? A falta de respeito das pessoas em relação aos espaços, por exemplo, é fruto de uma sociedade. Sendo necessário nós enfrentarmos esse problema. Mas esse problema ele não comporta apenas soluções simples, né? Apenas dentro da educação física escolar. Na verdade, a gente precisa pensar na escola como um todo e na sociedade como um todo, tá? Em relação ao afastamento dos estudantes da aula de educação física, né, nós temos aqui algumas dificuldades, como, por exemplo, a mal interpretação, né, os aspectos legais e a mal interpretação dos aspectos legais que nós falamos agora há pouco, né, fazendo com que os alunos se ausentem da aula por lei. Né, a lei, quando ela permite a ausência, né, para alguns estudantes, que eu não vou voltar para não ter a mesma fala, mas que nós falamos agora há pouco, né, que acaba liberando esse aluno da aula, ou ainda através dos atestados médicos, né, que muitos alunos levam o atestado médico para a escola, afirmando que eles não podem fazer, né, educação física, e muitas escolas acabam aceitando. Em alguns casos, até por desconhecimento mesmo. E aí volta a nossa reflexão, né? Esse aluno ele poderia até não fazer alguma prática, né? E o professor adaptar a prática para ele, ou não poder mesmo fazer prática, mas isso não quer dizer que ele não possa participar da aula,
né? Ele não poderia participar de alguma atividade específica, mas não da aula, tá? Outra dificuldade que a gente encontra aqui é a questão do contraturno escolar, né? Aquelas escolas ou aquelas redes em que o aluno ele estuda num horário e ele vai no contraturno apenas para a educação física. E isso acaba trazendo muitas dificuldades, né, para a disciplina, porque muitos alunos acabam não comparecendo a essas aulas, né? Muitas vezes tem alunos até que faz algum curso, que participa de um projeto e eles acabam aí recebendo a dispensa da escola, né, porque eles têm uma outra ocupação nesse horário. Então, é como se a educação física não fosse componente curricular obrigatório, né? Fosse um momento de recreação, o aluno ele faz outra coisa, então ele acaba que ele está liberado da educação física. Outra questão é em relação à repetição dos conteúdos em toda a vida escolar. E aí a gente volta lá para a prática do rola-bola, né? O mesmo conteúdo o tempo todo, sem hierarquização, né? Muitas vezes tratando apenas o esporte, né? Tratando esse esporte como um fim. Muitas vezes apenas focado no Quarteto Fantástico. E isso acaba desestimulando os alunos, gerando um insucesso, né, neles, porque eles acabam lembrando de práticas anteriores em que eles acharam que eles não foram tão bons e acabam trazendo, né, isso para esse momento e gerando o afastamento deles da aula. Muitas vezes aqueles alunos que são mais habilidosos ficam em maior evidência nesse momento, né? Favorecimento também da equipe campeã, então fica ressaltando aquela questão de quem foi o campeão, de quem venceu. Muitas vezes vai jogar e o time que vence o jogo é aquele que continua jogando. E tudo isso faz com que o aluno se sinta frustrado, né, e acabe se afastando e não participando da aula. E essa não participação acaba sendo uma forma de proteção mesmo para aqueles alunos que não se sentem confortáveis com esse tipo de modelo, né? Em outros momentos a gente também vai ter o favorecimento do sexo masculino, não é? Então a gente vai voltar a isso quando a gente tratar lá na semana 6 as questões de gênero. E uma forma de resolver, né, essa questão que é apontado pelos autores é a adoção de um ensino inclusivo, né? A proposição de atividades sistematizadas na quais os alunos vão ter responsabilidade, vão ter papéis importantes na aula, para que esses alunos eles se sintam parte da aula, se sintam importantes, né? E aí a gente vai encontrar isso principalmente numa aprendizagem cooperativa. E o texto ele cita alguns modelos que podem nos ajudar nesse tipo de modelo mais inclusivo, como por exemplo o Sport Education, né, o futebol calerreiro, o Teaching Personal and Social Responsibility, né, que é o modelo de responsabilidade pessoal e social. E aí esses modelos, eles aparecem no texto como possíveis soluções para um ensino inclusivo, né? Todos eles colocam o aluno em evidência, fazendo com que eles tenham responsabilidade no seu próprio processo de ensino-aprendizagem, que eles vão refletir sobre a sua prática. E aí o aluno ele vai participar melhor porque ele vai se sentir fazendo parte desse processo, né? E aí eu vou voltar para o exemplo que eu dei da minha prática, né, da minha escola, em que eu comecei a utilizar, né, a ideia desses modelos nas aulas e consegui visualizar já que algumas alunas, né, uma boa parte das alunas, elas já estão aceitando participar mais das aulas. Elas estão conseguindo aí fazer uma transição. Então, é um processo, né, mas a gente vê que a gente começa a sair aqui, os alunos começam a entender que a gente não está mais nesse momento aqui, tá? Da educação física recreacionista, desse abandono. Mas vamos seguir e agora a gente vai para a semana 5, onde a gente trabalhou as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. Aqui nesse momento a gente teve um texto de Barroso, né? E Barroso, ele resgatou o modelo esportivista, né? E nesse momento aqui, a gente teve nas aulas de educação física uma centralidade do ensino nos esportes, né? Não se tratava os outros conteúdos da educação física escolar, sendo que esse esporte que a gente encontrava era o esporte na escola, ou seja, aquele esporte que existia fora da escola e que ele entra na escola sem nenhuma adaptação. Esse esporte aqui, ele vai focar na formação da equipe e de competições, na detecção de talentos.
E a gente vai ter também uma predominância dos esportes hegemônicos. Também não é qualquer esporte, tá? Vai ser os esportes hegemônicos com foco no ensino dos gestos técnicos. Né? E aí a gente volta lá para a primeira semana que a gente já falou desse modelo, né? Um modelo mais tradicional. E um segundo momento tratado, né, no seu texto foi sobre os esportes já na abordagem pedagógica renovadora. E aí a gente volta para a primeira semana, onde a gente foi lá para o modelo, né, renovador da educação física. E nesse momento a gente já encontra um esporte da escola, um esporte próprio para esse ambiente escolar. A gente também encontra aqui uma democratização nesse ensino, ou seja, o ensino passa a ser inclusivo, passa a ser para todos, e um trato pedagógico dos esportes. E esse esporte, ele não vai estar mais centralizado apenas nos hegemônicos. A gente vai trazer aqui nesses esportes outros esportes, tá? Que fazem parte de outras categorizações. Nesse momento, a gente vai discutir o porquê e para quem ensinar esse esporte na escola. E aí não vai ser mais apenas um ensinar apenas a fazer, que a gente encontrou lá na semana 2. Vai ser um ensinar sobre o fazer. O aluno ele vai entender o porquê ele está estudando aquilo. O aluno ele precisa conhecer, reproduzir e transformar aquele conteúdo, aquilo que está na sua realidade, tá? E isso aqui vai estar ligado às categorias, porque o conteúdo ele não vai ser trabalhado apenas de forma motora, né? O que é que vai ser ensinado sobre o esporte? É apenas o motor? É apenas o gesto técnico? Não. Esse esporte ele vai ser trabalhado do ponto de vista conceitual, procedimental e atitudinal, tá? Ele vai permear a atuação docente, tá? Então, essa mudança aqui, né, de paradigma, ela vai trazer uma responsabilidade para o professor. O professor ele vai precisar estar atualizado, ele vai precisar entender o que é o movimento renovador, ele vai precisar entender que a educação física faz parte de uma escola que precisa ser democrática, inclusiva, questionadora, tá? Esse conteúdo precisa ser tratado de forma crítica, de forma questionadora, e o esporte, ele vai ser apenas uma das práticas corporais que vão existir nessa escola, e não apenas a única, tá? E os saberes escolares, eles vão estar aqui, ó, interligados, né? A gente não vai trabalhar nem só a teoria, nem só a prática, ou não vai falar apenas da atitude, de como esse aluno está, né, se relacionando, mas tudo isso vai estar interligado, tá? E aí nós vamos passar agora para a nossa semana 6. E na semana 6 a gente vai tratar das questões de gênero. Essa semana aqui nós começamos refletindo no texto, né, sobre os conceitos de gênero, sexo e orientação sexual, porque eles são diferentes, né? É importante que nós, professores, que estamos dentro da escola, de uma escola democrática e inclusiva, nós precisamos entender, né, a diferença entre esses conceitos. Nós também, durante a leitura do texto, discutimos sobre o papel do professor de educação física nesse processo, né? E qual é o papel do professor de educação física nesse processo? É garantir a aprendizagem de todo mundo, de todo e de qualquer aluno, sem nenhuma distinção, se ele é menino, se é menina, independente da orientação sexual, da identidade de gênero desse aluno, né? A aprendizagem dele precisa ser garantida. Nós também estudamos sobre o gênero enquanto uma construção social, e aqui a gente teve algumas atividades bem interessantes, né? E uma discussão com os nossos alunos, né? A atividade dessa semana fez com que a gente pudesse interagir, dialogar com os nossos alunos sobre essa questão de gênero, tá? E aqui a gente entende que os corpos femininos e masculinos, eles recebem estímulos sociais diferentes. E esses estímulos sociais, eles têm uma grande importância sobre o que os alunos vão passar a entender o que é uma prática feminina e que uma prática masculina. Então, por exemplo, os meninos, eles são estimulados desde pequenos, né, a práticas mais físicas, mais corpóreas. Então, muitas vezes, eles ganham uma bola como primeiro presente, não é? Eles são mais estimulados a brincar entre eles. Já as meninas, muitas vezes, são moldadas para práticas mais paradas, né? Brincar de boneca, ajudar em casa, fazer serviços, ajudar nos serviços domésticos, né? E aí, essa construção corporal
vem do social, vem da sociedade, faz com que muitas vezes as meninas elas não se enxerguem, né, participantes de movimento. Então elas não se enxergam participantes de modalidades esportivas, né, não se enxergam participantes na educação física. Não apenas, tá? Porque essa construção de gênero, ela acaba influenciando diversos aspectos dentro da escola, mas também influencia a aula de educação física. Então, muitas vezes, influencia como as meninas se enxergam, né, nessa aula de educação física. Então, a gente precisa estar sempre refletindo com os nossos alunos sobre essa construção social aqui. Outra coisa que nós conversamos, né, que a gente refletiu, foi em relação à escolha, né, docente, ou que deveria ser uma escolha docente, em relação às aulas mistas, em que estariam presentes meninos e meninas, ou separadas, né? Aula só para menino e aula só para menina. E essa separação aqui, ela está interligada ao componente biológico, né? Que a gente tem esse componente biológico presente lá naquele primeiro momento das práticas tradicionais. Hoje nós não podemos mais justificar essa separação da aula de meninos e meninas, né? Por quê? Porque eles não fazem as outras disciplinas separadas. Eles não fazem história, geografia, ciências, matemática separado. Por que a educação física tem que ser separado? Eles não passam o intervalo e a hora do almoço separados. Eles não vão para os momentos de lazer separados. Por que na aula de educação física eles precisam estar separados? Porque o corpo masculino vai ser mais forte que o feminino, né? Talvez, a depender da idade, né, da questão hormonal, comece a ter um pouco de variação nos corpos femininos e masculinos. Depende da idade aí que o aluno trabalha, que o professor trabalha, né? Depende da idade dos alunos que o professor trabalha. Só que essa diferenciação do corpo, né, ela não pode ser uma justificativa. O aluno e a aluna precisa aprender sobre autocontrole, precisa aprender sobre respeitar o colega e o corpo do colega. E a aula de educação física, a escola, é um local que vai ajudar o jovem a reconhecer, né, a necessidade de controlar a sua força e de respeitar o seu corpo e o corpo do outro. Então aqui a gente não pode encontrar justificativa, né, na separação da aula. O que pode ocorrer é que por uma escolha do professor, uma ou outra atividade, ele vai fazer, né, essa aula separada por uma necessidade da turma, do local, do conteúdo, da atividade em si. Mas não que seja uma obrigatoriedade, né, essa separação. Muitos daqueles professores que separam esse feminino do masculino, né, vão levar a práticas menos inovadoras, né, porque vai enxergar essa separação como um todo, sempre tem que ser separado, quando na verdade as aulas mistas elas vão trazer muito mais contribuições, né, vai contribuir muito mais para as relações sociais desses alunos. E o texto também propõe, a semana também propõe que nós precisamos de alternativas didáticas para superar, né, essas questões de gênero. E essas alternativas elas vão estar presentes em práticas pedagógicas inclusivas, que vão estar pautadas pelo princípio da equidade de gênero. Então, os professores de educação física, eles precisam fazer escolhas, né, que vão incluir a todos. E aí a gente volta à questão que a gente já trabalhou em outros momentos. Muitas vezes as meninas, né, acabam sendo menos privilegiadas na prática, acabam se excluindo por conta disso, ou ainda se sentindo incapazes de estarem nas aulas de educação física, ficam desestimuladas, né, porque muitas vezes o profissional ele acaba trazendo uma prática excludente, que vai ter uma visão bastante biologicista, né, e aí vai acabar fazendo com que as meninas se afastem, né, que a gente já viu aqui na semana 4, dessa aula de educação física. Para mudar essa realidade, nós precisamos que o ensino seja democrático, né? Porque quando eu democratizo esse ensino, eu trago um ensino inclusivo, eu vou estar garantindo ao meu aluno a possibilidade dele aprender. Vou estar transformando esse aluno num cidadão e não excluindo ele do processo de ensino-aprendizagem do nosso componente curricular. E agora nós vamos para o tema 7, né, que foi os temas geradores. Esse tema 7, ele foi baseado no método de ensino da metodologia de Paulo Freire. Aqui nesse momento nós lemos um capítulo do livro Pedagogia do Oprimido, uma leitura muito importante, né, que já tinha feito, mas voltei a ela
nesse momento. E esse método, ele quer trazer pra gente, né, Paulo Freire, ele quer que a gente entenda que o ensino, ele tem que ser mais significativo para os nossos alunos, né? O ensino, ele precisa facilitar e possibilitar os ensinos interdisciplinares, fazendo com que os alunos, eles deem mais significado aos conteúdos escolares, né? Aquilo precisa fazer sentido e significado para o nosso alunado. Ele não pode ser apenas um banco, né? Uma caixa de depósito, onde ele vai estar depositando aqueles conteúdos, mas sim que aquilo faça diferença na vida dele. A gente precisa desenvolver nos nossos alunos a sua autonomia e o seu senso crítico, porque a partir do momento em que eu pego um problema que seja da realidade do meu aluno, que seja do contexto dele, e faço com que o aluno pense sobre ele, eu vou estar criando um cidadão que vai conseguir pensar de forma crítica sobre a sua realidade e vai ser autônomo sobre as diversas problemáticas que possam vir a aparecer, né? E vai fazer com que também o aluno e o professor eles acabem tendo uma aproximação, porque o professor está passando a entender e a trazer aquilo que é importante de fato para o aluno. E tudo isso vai estar interligado com as práticas inovadoras, tá? Porque quando nós atribuímos mais sentido e mais significado às nossas práticas corporais, né, vai fazer com que o aluno ele passe cada vez mais a estar mais presente e mais disposto para as nossas aulas. E essas problemáticas, né, que nós discutimos e nós refletimos semana a semana, elas fez com que nós, né, refletíssemos sobre a nossa prática. A gente também levantou, claro, outras diversas problemáticas que estão presentes no nosso contexto, né? Faz a gente entender como todas essas problemáticas estão interligadas, que foi o que eu já comecei, né, falando desde o início. Elas são separadas por uma questão de sistematização, né, para a gente entender e falar de uma forma melhor, mas todas elas estão interligadas no nosso dia a dia. E a gente precisa entender que a gente precisa, né, cada vez mais fazer parte desse movimento renovador. Cada vez mais a gente precisa fazer com que o ensino seja significativo, que o ensino esteja presente na realidade do meu aluno, para que a gente possa, né, deixar bons frutos em relação à educação física, para que a gente possa reafirmar cada dia mais uma escola democrática, inclusiva, reflexiva e crítica, tá? Para que a gente forme cidadãos que vão poder serem autônomos, serem críticos e que eles possam aí transformar a sua realidade. Então foi uma disciplina de grande importância, foi muito importante a gente começar por ela, né? A gente começar já pensando nos nossos problemas e o nosso dia a dia. Então foi bastante interessante, né? Poder fazer esse mapa conceitual e voltar a esses temas, refletindo sobre eles, inclusive de forma conjunta. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, do meu mapa conceitual.